ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse detido por ela. Esse texto está em Atos capítulo 2, versículo 24. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica estaremos orando juntos. E confira na descrição do vídeo ou fixado nos comentários o link do meu canal no WhatsApp. Ali eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia e sempre que tenho condições eu coloco ali pequenos devocionais em textos para você meditar na palavra de Deus. E se você não quiser perder nada que posto por aqui no YouTube, siga esse meu canal no WhatsApp, porque tudo que eu posto aqui, eu posto por lá também. Então vamos para a nossa reflexão bíblica. Eu peguei aqui o versículo de número 24 do capítulo 2 do livro de Atos. Por que eu escolhi esse versículo? Porque a última parte desse versículo me chamou a atenção. Aqui está dizendo que Deus ele ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível a morte deter o Senhor Jesus Cristo. Não era possível que ele fosse detido, impedido pela morte. Esse trecho me trouxe uma inspiração, porque nós passamos muitos problemas em nossas vidas, muitas dificuldades, muitas situações de desesperança, aonde nós perdemos a possibilidade de enxergar alguma solução, aonde nós entramos em situações de profunda tristeza, perder completamente a esperança, aonde nós poderíamos viver uma situação onde nos falta alegria, fé, esperança e vida. Essas coisas, ou melhor, a ausência dessas coisas é sinônimo de morte. Uma pessoa que vive sem fé, sem esperança, sem alegria, é uma pessoa que está em estado de morte espiritual. Mas aqui está falando que a morte não pode deter o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos olhar um pouco sobre essa questão de Jesus, ele ter o poder sobre a morte. Aqui nesse texto, em Atos capítulo 2, no versículo 24, no contexto ao qual esse versículo está inserido, nós vemos aqui o discurso do apóstolo Pedro no dia do Pentecostes, por causa ali da descida do Espírito Santo. Ele estava explicando às pessoas ali o que estava acontecendo com os judeus que receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Então, Pedro ele fez um longo discurso e uma das frases de seu discurso foi essa, que Deus ele ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, rompendo os laços da morte, porquanto não era possível a morte deter o Senhor Jesus Cristo. Não era possível que Jesus Cristo permanecesse morto por vários motivos. Eu não tenho aqui tempo para falar de todos e também não seria possível eu conhecer todos os motivos, mas um deles eu posso te dizer. Deus já havia profetizado através de seus profetas. Inclusive, o salmista foi um deles. Eu vou ler aqui para você em Salmos, no capítulo 16, a partir do versículo 8. Vamos ver o que está escrito. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Esse trecho aqui está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. O salmista, sendo um profeta, ele profetizou, inspirado pelo Espírito Santo,
a respeito do futuro do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver em Salmos, no capítulo 16, nos versículos 9 e 10, aqui está se referindo à ressurreição de Jesus Cristo. De uma forma indireta, ele está apontando, demonstrando, declarando que o Messias, o ungido, o Salvador da humanidade, ele morreria, mas ele não permaneceria morto. Aqui no versículo 9 está dizendo: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, repousará em segurança. Aqui já começa a entrar a referência sobre a morte de Jesus Cristo. Repousar em segurança, pois não deixarás a minha alma na morte. Olha aqui, a alma não vai permanecer no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja ou sofra corrupção. Em outras traduções mais modernas, sofra decomposição. Aqui está se referindo de uma forma indireta, porém bem clara, à ressurreição de Jesus Cristo, ao estado de morte temporário do Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com o que eu comecei a ler, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 24. Eu estava falando um dos motivos pelo qual era impossível a morte reter Jesus. Um dos motivos era esse, porque Deus já havia determinado, já havia declarado, ele já havia profetizado, liberado uma palavra de que seria assim, de que aconteceria dessa forma. Tudo o que Deus fala, ele cumpre. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito que Deus vela em cumprir a sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Portanto, se ele prometeu, ele cumpre. E no caso de Jesus Cristo não foi diferente. Ele prometeu e ele cumpriu. Portanto, se você tem alguma promessa da parte de Deus para a sua vida, não duvide, creia, pois ele é fiel em cumprir a sua palavra. Conforme eu já falei, e o profeta Jeremias registrou, Deus, ele vela em cumprir a sua palavra, pois ele é fiel. Esse, então, é um dos motivos pelo qual a morte não pôde deter o Senhor Jesus Cristo. Um outro motivo que eu poderia citar aqui é que Jesus Cristo, ele é o próprio autor da vida. Como pode o próprio autor da vida ser retido, detido, impedido pela morte? Isso é algo impossível de acontecer. Então você deve estar se perguntando, então por que Jesus Cristo morreu se a morte não pode detê-lo? Ele morreu para ressuscitar e perdoar os meus pecados, os seus pecados, para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar da ira de Deus que vai se manifestar nessa terra e também nos livrar da condenação eterna, nos concedendo vida eterna na presença de Deus e na sua própria presença. Portanto, creia nessa mensagem. Caso você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, caso você ainda não se rendeu a Ele, não abandonou seu estilo de vida pecaminoso que não agrada a Deus, este é o momento. Deus está te chamando ao arrependimento. Creia na mensagem do Evangelho. Creia em Deus, creia na sua palavra, creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu para te salvar. Então nós vimos aqui alguns motivos pelo qual a morte não pode deter, reter, impedir o Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem de bom para mim e para você? Isso tem inúmeras coisas boas. E eu quero colocar aqui que você pode utilizar, se aproveitar desse benefício do poder infinito de Jesus Cristo, o qual não pode ser detido pela morte. Nós podemos nos aproveitar disso aí para vivermos e termos vida em abundância nessa terra.
Quem nessa vida, quem nessa terra não passa ou não passou ou não vai passar por problemas? Problemas de diversos tipos. Perder um ente querido, ser traído na sua vida conjugal, perder o seu emprego, não ter condições financeiras de ter uma vida digna, de comprar um alimento, de comprar uma roupa, de comprar uma casa, passar por enfermidades, laudos médicos decretando doenças incuráveis, pessoas escravas no mundo das drogas, escravas no mundo do crime, escravas no mundo da prostituição ou na corrupção, no tráfico de drogas, quem sabe. Existem diversos problemas que as pessoas enfrentam, famílias destruídas, famílias divididas, um sonho às vezes que foi destruído. Todos esses problemas que nós nos enfrentamos, eles têm a capacidade e o poder de nos deixar na situação de morte, morte espiritual. Eles podem nos tirar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, perder a esperança da vida, levando até mesmo as pessoas a ficarem em depressão, sem esperança na vida, sem vontade de viver. Mas eu vou te mostrar aqui, dentro da história da ressurreição de Lázaro, como que o poder de Deus pode atuar em sua vida, como que o poder de Jesus Cristo ele pode atuar na sua vida, desde que você creia. É necessário você crer. Na palavra de Deus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, me acompanhe aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 20. Aqui está escrito o seguinte: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aqui nesse versículo 21, a fala de Maria me chamou também a atenção. Ela disse para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Aqui nós vemos de uma forma indireta que aonde Jesus está, a doença não prevalece, a enfermidade não prevalece e até mesmo a morte não prevalece. Eu não sei se você conhece, na Bíblia está registrado que a sogra de Pedro estava doente, ela estava acamada com febre e Jesus chegou e tocou nela. Ela se levantou e começou a servir aos que estavam na casa. Ela foi curada imediatamente. Você precisa entender que da mesma forma que quando Jesus andou aqui na terra como um ser humano, cheio da virtude de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e dele saía poder, fluía poder, virtude, poder sobrenatural, para curar qualquer enfermidade, expulsar qualquer tipo de demônio e para ressuscitar os mortos, da mesma forma que esse poder fluía de Jesus, esse poder ainda continua fluindo do Senhor Jesus Cristo. Ele não está na terra presente como homem, mas ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus, governando todo o universo, governando a terra, governando a nossa vida. E ele é glorioso, ele continua sendo o mesmo. Na Bíblia Sagrada, lá no livro de Hebreus, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele continua disponibilizando poder, disponibilizando vida, disponibilizando cura para a sua vida. Ele libera cura na sua vida hoje. Ele libera restauração, ele libera alegria, ele libera ressurreição, ele libera a provisão para as suas
necessidades. E as irmãs de Lázaro, elas sabiam disso, elas tinham convivência com Jesus. Eles eram amigos de Jesus Cristo. Por isso que ela disse, e está registrado aqui no versículo 21. Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que ele não teria morrido? Com certeza, se ele estivesse lá, Jesus Cristo o teria curado. Então, esteja com Jesus, caminhe com Jesus, ande na presença de Jesus, busque o Senhor todos os dias, incessantemente, para que a sua cura chegue, para que a sua alegria seja restaurada, para que a sua esperança, a sua fé seja restaurada, para que Deus envie a solução dos seus problemas. Você caminhar com Jesus não vai te isentar de ter problemas, mas vai te garantir de que todas as coisas são possíveis, porque para Deus nada é impossível. Então vamos continuar aqui na leitura, a partir do versículo 22. Então Marta continuou dizendo para Jesus: Mas também eu sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Jesus lhe declarou: o seu irmão, ele vai ressuscitar. Então Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção nisso. Jesus Cristo falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus Cristo perguntou para Marta: você crê nisso? E a pergunta vale para você também. Você crê nisso? Jesus Cristo disse, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Veja aí a importância e a necessidade de você ter Jesus em sua vida. Porque se você tem Jesus em sua vida, você tem a ressurreição. Se você tem Jesus na sua vida, você tem vida. Aonde permanece a vida, aonde prevalece a vida, aonde se manifesta a vida, não tem como prevalecer a morte, não tem como prevalecer a tristeza, não tem como prevalecer a depressão, não tem como prevalecer as dores, as enfermidades, as doenças, a escassez, a miséria, a opressão, a possessão demoníaca, os vícios, o pecado. Não tem como. Você precisa ter Jesus Cristo em sua vida. Não apenas crer que ele existe, crer que ele existiu, crer que essa palavra é verdadeira, mas você precisa andar com ele, viver com ele, buscar um relacionamento diário com ele para que essa palavra seja viva e real na sua vida. Tenha Jesus Cristo como a pessoa mais íntima da sua vida, para que você tenha a ressurreição e também tenha a vida. Jesus Cristo falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo está falando aqui também da ressurreição do último dia. É necessário crermos em Jesus Cristo, porque todos nós vamos morrer. Nós que cremos e também aqueles que não creem. Todos vão ressuscitar no último dia para serem julgados. Uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Apenas os que creem em Jesus vão ressuscitar para a vida eterna. Jesus Cristo falou aqui no versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, ele não morrerá eternamente. É o que eu acabei de falar. Um dia nós vamos ressuscitar e nós vamos viver para estarmos eternamente na presença de Deus e na glória de Deus.
Mas infelizmente muitas pessoas não creem em Deus. Alguns até creem, mas rejeitam, vivem na desobediência, nas suas próprias vontades, agradando a sua carne, a sua natureza pecaminosa, vivendo segundo o padrão deste mundo, contrariando a vontade de Deus. E essas pessoas, muitas já morreram e muitas vão morrer e muitas estão morrendo sem arrependimento. E todas serão ressuscitadas no último dia, mas não para viver eternamente, para viverem o estado que nós chamamos de morte eterna. Elas vão sofrer por toda eternidade, como consequência de ter rejeitado o maior presente de Deus, que é a ressurreição, a vida, o nosso Senhor Salvador, o nosso Criador, Jesus Cristo. Então, continuando a leitura aqui no versículo 27, Marta falou o seguinte: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, ela se retirou e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, se levantou depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas ele permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, outra pessoa falando a mesma coisa. Primeiramente, Marta falou com Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus teve um diálogo com Marta. Depois disso, Marta foi lá na sua casa chamar Maria. Maria veio ao encontro de Jesus, se prostrou aos pés dele, e lhe disse a mesma coisa que a sua irmã Marta tinha dito ao Senhor Jesus: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma pessoa tinha o conhecimento desse fato. Jesus Cristo precisa estar na sua vida. Jesus Cristo precisa estar na sua casa, pois, ainda que venham surgir problemas, a vida vai prevalecer, conforme Jesus Cristo falou em outras palavras, e eu já li aqui nos versículos 25 e 26. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, os problemas da vida de uma pessoa, eles não duram para sempre. Conforme diz em algum lugar na Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Existe um tempo para todas as coisas. Tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Tempo de vida, tempo de morte. Tempo de saúde e tempo de enfermidade. Tempo de paz e tempo de guerra. Por isso é importante estarmos com Jesus em todos os momentos de nossas vidas, para termos condições e capacidade de suportar os maus momentos. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, e está registrado lá no livro de João: eu tenho dito estas coisas em vocês, para que em mim vocês tenham paz. Portanto, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem está com Jesus vence o mundo, vence os seus problemas, vence todas as dificuldades. Em outro lugar também está registrado que Jesus Cristo falou: basta a cada dia o seu mal. Então, nós precisamos estar preparados para o dia mau, conforme também o apóstolo Paulo escreveu e está lá em Efésios, quando ele fala da armadura espiritual do cristão. Nós precisamos estar preparados, e não é possível estarmos preparados sem a presença, sem o bom relacionamento, sem a intimidade com Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o autor da vida, a própria ressurreição. Vamos continuar aqui na nossa leitura em João capítulo 11, a partir do versículo 33. Aqui agora já era Marta falando com Jesus. Ela havia falado, e está registrado no versículo 32, que
Se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Então, no versículo 33 está escrito: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, se agitou no espírito e se comoveu. E ele perguntou: onde vocês o sepultaram? Eles lhe responderam: Senhor, venha e vê. No versículo 35 está escrito: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vejam quanto ele o amava. Então disseram, ou melhor, mas alguns se colocaram como objeção, mas alguns objetaram, se colocaram em oposição, porque aqui no versículo 36 está escrito: vejam como Jesus o amava, porque Jesus chorou, está escrito no versículo 35. E no versículo 36 diz que alguns dos judeus falaram: vejam quanto ele amava Lázaro, mas outros judeus se colocaram em objeção. Aí no versículo 37 está escrito: mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Isso aqui também me chamou a atenção. Mais uma vez, outras pessoas reconhecendo que se Jesus Cristo estivesse presente, ele não teria morrido. Jesus chorou quando viu o túmulo de Lázaro, e alguns judeus reconheceram e acredito que ficaram comovidos, emocionados. Vejam como Jesus amava Lázaro. Eu quero te dizer que assim como Jesus amava Lázaro, ele também te ama. Assim como Jesus visitava frequentemente a casa de Lázaro, Jesus Cristo, às vezes sem você saber, sem você perceber, ele visita a sua casa. Ele cuida de você. Ele vê você passando pelos seus problemas e você às vezes acha que está sozinho, que está abandonado, que não tem ninguém. Mas ele está observando. Na Bíblia está escrito, Jesus Cristo falou: eis que estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, você não está sozinho. Jesus Cristo te ama, assim como ele amou Lázaro. E ele também se entristece com seus problemas. Mas é necessário passarmos por problemas. Ele permite que nós venhamos passar por problemas, porque através dos problemas muitas coisas acontecem em nós. Deus prova o nosso coração, nós nos amadurecemos, nos fortalecemos, nós aprendemos com a vida, ficamos mais experientes. Muitos benefícios nós recebemos através das dificuldades e das provações. Inclusive, este é o meio que Deus se utiliza para edificar os seus filhos e também para provar o coração de seus filhos. E o mais importante é que Jesus sempre está conosco. Então, continuando aqui na leitura, versículo 38. Jesus, se agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirem a pedra. Quando ele falou isso, Marta falou para ele: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias, já tem 4 dias que ele já está morto. Lázaro já havia entrado, o corpo dele já estava se decompondo, já estava com mau cheiro. Então no versículo 40 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Olha a pergunta que Jesus fez para Marta. Uma pergunta muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Então Deus ele também faz essa pergunta para você. Você já não ouviu alguma vez na sua vida? Deus alguma vez já não te disse que se você crer, você vai ver a glória dele? Você vai ver a manifestação do poder dele em sua vida? Então por que você se preocupa? Por que você duvida em seu coração? Por que você está dando ouvido a pessoas que não temem a Deus? Por que você está buscando solução em outros meios e não na palavra de Deus e não no próprio Deus? Você precisa buscar a restauração da sua vida, a solução dos seus problemas em Jesus Cristo, pois Ele é a vida, Ele é a fonte de poder, Ele é a ressurreição. Ele tem poder para restaurar qualquer área da sua vida, qualquer
problema da sua vida. E aqui no texto continua a partir do versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Então Jesus Cristo, ele declarou, ele liberou uma palavra para que Lázaro ressuscitasse e voltasse à vida. Então eu te digo, clame a Deus, busque a Ele, ande e caminhe com Ele, peça até receber, para que Ele libere uma palavra sobre a sua vida e seu problema seja resolvido, a sua vida seja restaurada. Pois para Deus nada é impossível. Conforme diz aqui, para finalizar, eu deixo para você essa pergunta que está em João capítulo 11, versículo 40. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Nós começamos essa reflexão lendo o livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, aonde diz que é impossível a morte conter o Senhor Jesus Cristo, deter o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se disso, é impossível os problemas de sua vida, as enfermidades, a doença, as brigas, as traições, os vícios, a depressão, a tristeza, a falta de fé, a falta de esperança. Impossível essas coisas permanecerem, prevalecerem em sua vida se Jesus estiver com você. Então, não perca tempo e busque ao Senhor Jesus Cristo. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo, meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque nós temos acesso à palavra do Senhor. Nós temos acesso aos testemunhos do Senhor que animam e restauram a nossa fé. Pai, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas e por todas as vezes que nós duvidamos do Senhor. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que tentamos resolver os nossos problemas da maneira errada, não buscando direção do Senhor, instrução do Senhor, solução na Tua palavra e no Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha lançar luz na nossa mente, no nosso coração, nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para que nós venhamos, meu Pai, depender do Senhor, buscar resposta do Senhor, compreender a voz e a direção do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha manifestar a Tua presença na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Manifesta, meu Pai, porque o Senhor é a ressurreição, o Senhor é a vida, e nenhum mal pode prevalecer contra o Senhor, contra o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, em socorro dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão escravos nas drogas. Que o Senhor venha, meu Deus, libertar do pecado aquela pessoa que tenta abandonar essas práticas erradas, mas elas não conseguem, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha repreender e desfazer todo e qualquer mal que foi feito e enviado para prender essas pessoas que estão me ouvindo no mundo das drogas, no mundo do crime, na prostituição, na mentira, no adultério, na pornografia, em qualquer outro tipo de pecado, na depressão, na tristeza, sem vontade de viver, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, repreender toda enfermidade. Declara, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Aumente, meu Pai, a fé dessa pessoa. Aumente, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe a saúde física, abençoe a vida espiritual, a vida ministerial, abençoe o trabalho, a vida financeira, abençoe o lar dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, o emprego dessa pessoa. Que o Senhor venha eliminar todo o mal na vida dessa pessoa, toda contenda, toda briga, toda divisão, meu Deus, que haja paz na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, no ambiente de trabalho, em nome de Jesus Cristo, meu Pai.
Deus querido, eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, anular toda a maldição sobre as nossas vidas e que o Senhor venha declarar, meu Deus, palavras de bênçãos sobre nós. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo, meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se essa mensagem falou seu coração, deixe o seu like e compartilhe para que Deus venha abençoar, trazer vida a mais pessoas que estão precisando. Não se esqueça de conferir o link do meu canal do WhatsApp que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui, gostou dessa mensagem, gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.